Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. Esportes. Um trecho da Mu'allaqah de Imrul Qais, um poema pré-islâmico. De muitos odres de tribo pus a correia sobre os ombros mansos e despachados para a viagem. Cruzei o vale deserto e liso como um ventre de jumento, onde chacais ululam e têm famílias para alimentar. Disse a uma das feras: em nossa condição, quanto mais rico, mais pobre. Damos tudo o que ganhamos. Quem lavra nossos campos se extenua em vão. Pela manhã, os pássaros ainda nos ninhos, montei com rédeas firmes um colosso de pelo rente, constante no ataque, rápido na fuga, se esquivando no mesmo instante em que arremete, como rocha que torrentes das escarpas lançam. A sela resvala do lombo castanho escuro, como de uma penha escorregadia. Magro embora, o solo reboa com o ardor que nele ferve como num caldeirão. De raça pura, supera corredores esgotados, levantando o pó do chão duro e batido. Faz escorregar o moço leve e revira o manto do pesado e bruto cavaleiro. Veloz como um peão de criança, girando de um lado a outro lado. Tem os flancos do antílope, as pernas da avestruz, a passada do lobo, a velocidade da raposa. Robusto, quando pressente alguém às suas costas, oculta o vão das pernas com algo abundante, que roça a terra inviolável. Quando inclina o pescoço, as omoplatas são duas pedras de macerar colossinto. O sangue dos animais perseguidos respinga em seu pescoço, qual mancha de rena em cabelos brancos. Super bate-papo. Bom, estamos de volta aqui, continuando o nosso super bate-papo, nessa conversa com Pedro Martins, criado, falando sobre literatura árabe. Este é o segundo bloco. Se você não assistiu aí a primeira parte, acesse lá que vale muito a pena, né? Nela nós falamos, óbvio, de literatura. O Pedro Martins se apresentou, para quem não conhece, e procuramos dar um contexto de onde está inserida a arte literária, né? Falamos sobre o mundo árabe, sua cultura, a língua principalmente, né? E agora, nessa segunda parte desse nosso super bate-papo aqui, nós vamos falar mais especificamente sobre a literatura árabe e sobre os trabalhos que o Pedro realizou. Embora o Ricardo ainda tenha algumas questões que são de caráter mais geral, né, Ricardo? Você falou da questão mística, né, que acabou se ligando muito à língua árabe, essa questão meio da magia, se citou Aladim. Então, assim, essa tradição, um tanto quanto mística, ela é comum na literatura árabe, né, no Sufi tem muito isso, né, no sufismo, do ensinamento por história, né, por contar. A gente estava falando de influência, os causos, né, que hoje você tem na nossa tradição portuguesa, espanhola, lazarilha e tal. Você tem, não dá para não ver, né, essa história de contar uma historinha para ilustrar algo, né? E isso é muito comum na literatura. Ela é comum em toda a literatura árabe, inclusive esse viés mais místico, não mágico, mas, né? E isso tem a ver, vai influenciar na ligação com o Islã ou não? Na verdade, não é tão comum como uma tendência geral, porque fica muito dependente das convicções de cada autor ou de cada contexto. Então, o exemplo que você mencionou, com certeza é o mais expressivo, que é o dos traços Sufi. Mas esse tipo de traço não é qualquer autor que vai usar, porque existe também um certo grau de preconceito. É o Sufi, para os nossos ouvintes saberem um pouco. Então, o Sufi, grosso modo, também, de maneira bem direta, superficial, é uma espécie de vertente mística do Islã. Mística. Não é exatamente isso, há muitas discussões a respeito do que são os sufis de verdade, se o sufismo é, de fato, uma coisa dentro do Islã, ou se já chega a ser fora. Não vou entrar nesse aspecto. A questão é, quando a gente fala de Sufi,
a gente está falando a maior parte do tempo dessa vertente mística do islamismo. Então, o que é uma vertente mística? Como em qualquer outra religião, que gira em torno de um texto, por exemplo, existem diferentes interpretações desse texto. Muitas religiões têm vertentes místicas porque as pessoas, ao longo da história dessas religiões, fizeram leituras místicas dos textos que essas religiões consagraram. Então, isso, naturalmente, aconteceu com o próprio Alcorão. O Alcorão ele teve correntes de leitura que eram altamente literalistas, como a gente chama, né, muito apegados à palavra, uma interpretação mais restrita, que foram desembocar nas vertentes ortodoxas, e tem situações que estavam muito mais permeadas por um raciocínio místico, nesse sentido que a gente fala, inclusive até hoje, do termo, permeado por um contato um pouco mais menos racional e mais emocional, mais simbólico. Tem muitos traços diferentes desse misticismo. Então, dentro do próprio sufismo, tem vertentes muito diferentes. Com certeza a gente pensa em sufismo, uma das primeiras imagens que vem à nossa cabeça, fora essas influências que a gente conhece como Paulo Coelho, tá os leviches giratórios, né? Uma imagem talvez as pessoas associem, que é aqueles homens turcos vestidos com uma túnica normalmente de uma cor só, com uma peça na cabeça que parece uma espécie de pilar, assim, uma coisa um pouco mais alta, e eles estão girando e a saia deles abre assim. Isso é um ritual sufi da Turquia, de uma vertente chamada Mevlana. E existem outras vertentes. No Egito, as vertentes são diferentes. Tem muitos festivais populares sufis, por exemplo. Mas aí a gente tem situações como um muçulmano que é sunita, né? Então ele é adepto do Islã majoritário, aquele mais tradicional e tudo mais, que não é exatamente a mesma coisa que ser tradicionalista, isso tem um contexto mais político, mas é uma pessoa que pratica a forma majoritária do Islã, mas que algumas vezes no ano vai a uma mesquita que está tendo um feriado em homenagem a uma certa figura sufi. Né? Então, tem ali um ritual, tem ali uma comemoração específica, tem danças, tem comida, tem inclusive orações que homens e mulheres fazem junto, que não é uma coisa que acontece em toda situação no Islã. A maior parte do tempo tem oratórios diferentes. Então, você tem esse tipo de possibilidade, que ganha uma espécie de cara que não é só religiosa, mas também cultural, né, uma espécie de comemoração popular, isso no caso do Egito. Eu sei que também é muito forte esse tipo de vertente sufi em países que já não são árabes, como o Paquistão, tem também uma comunidade sufi importante. Então, tem essas práticas diferentes. E aí, o que a gente pode falar sobre isso na literatura é que, desde muito tempo, aconteceu de aparecer poetas, autores, sufis, que de alguma maneira adotaram esse tema, né? Tinham esse olhar, porque eram místicos, eram praticantes do sufismo, e começaram a escrever as suas obras. Então, existem obras em prosa, poesia, que são atribuídas a essas figuras praticantes do misticismo. Isso desde das gênesis do Islã também, um pouco depois, porque o sufismo ele não é imediatamente um fenômeno que se desenvolve assim. Então, desde pelo menos o século IX, o século X, tem grandes obras já consagradas da poesia sufi, por exemplo, que é uma poesia bem mística e tudo mais. Mas não é, via de regra, um fator que você encontra em todos os lugares, né? Porque tem essa espécie de barreira. Às vezes a pessoa ela não gosta da vertente sufi, ela quer usar alguma coisa na literatura dela que seja mais própria da magia, mas não seja exatamente mística. Então, isso também é muito... são duas coisas que podem ser diferenciadas, né? Se a gente pega, sei lá, um gênio, uma figura famosa que a gente associa às tradições árabes da literatura, inclusive. O gênio não é uma figura que tem nenhum teor sufi, mas é uma criatura de uma qualidade mágica, né? De uma qualidade que não é exatamente mística. Ela é sobrenatural, digamos assim. Ela está em outro nível de existência. Os gênios estão no Alcorão. Eles são criaturas de Deus também. Deus criou os gênios como criou os homens. Inclusive, muitos deles se converteram ao Islã. Então, você tem esse tipo de diferenciação. Tem figuras que fazem parte do imaginário popular, tem figuras que são uma espécie de ficção dessas histórias populares, mas que não são sufis. O sufismo é uma dessas vertentes que, às vezes, alimenta esse imaginário de linguagem simbólica, de figuras
místicas e de até ramos de pensadores das ciências, assim, grandes. Os árabes foram os grandes popularizadores da alquimia, né? Tanto é que a alquimia, esse termo, vem de origem árabe, significa a mesma coisa em árabe que química. Alquimia é química e alquimia em árabe. Então, a origem dessa prática está muito ligada a sufis, por causa desse entendimento místico dos elementos da natureza, dos metais, dos líquidos, das substâncias, mas não exatamente só, né, dessa interpretação simbólica, mas às vezes de um rudimento mesmo, de uma espécie de fazer científico. Então, tem muitos desdobramentos, né? Esse misticismo, ele é talvez um dos aspectos que muitos autores acionam, porque faz parte dessa cultura, mas não é tão regra assim. Até porque tem muita gente que não gosta das práticas místicas, assim como tem gente que não gosta de práticas diferentes das práticas monoteístas majoritárias em outros lugares. A gente aqui está no Brasil, um país majoritariamente cristão, e a gente percebe como algumas práticas específicas sofrem perseguição por ter um caráter mais ou menos místico, né? E no Islã isso também acontece, também é um fenômeno que acontece entre muçulmanos. Pedro, é o seguinte, você falou de uma literatura árabe clássica, né? Dentro dessa, não sei se esses autores fazem parte, eu assisti um filme recentemente sobre uns refugiados iraquianos na Inglaterra. E os caras têm um café, e o café se chama, eu não sei se está correta a pronúncia, Abu Nuwas, que é um poeta do século IX, né? Chama Abu Nuwas. Abu Nuwas, né? Abu Nuwas é um poeta. Exato. Um poeta obsceno, aliás. O que é? Um poeta obsceno. Um poeta da obscenidade. Um poeta do vinho. Opa, deixa eu meter um pouquinho minha colher aqui, porque eu encontrei um texto do Adriano Scandolara que tem um poema do Abu Nuwas. Foi vertido para o português pelo Paulo Azevedo Chaves, postado no blog Modo de Usar, e é parte de uma antologia organizada por Chaves e Raimundo de Moraes de poesia homoerótica. E dá uma ideia bem clara aí do que escrevia o Abu Nuwas, né? Vejo que os verdadeiros amantes buscam conforto em lágrimas e pranto quando o amor os atormenta. Ayub, porém, quando seu coração lembra daquela cujo nome não direi, toma providência. Ele pede um tinteiro e um chumaço de algodão. Escreve o nome dela na mão e toca uma punheta. Se os amantes se contentassem com o que o contenta, ninguém que ama jamais teria queixas. Esse foi o poema do Abu Nuwas, e a gente pensar aí que já vai para milênios aí, é brincadeira, né, Benê? Eu estava vendo a vida dele, ele é um cara meio beatnik lá naquela época, né? Ele não seria um pouco muito longe do que a maioria das pessoas associam que seria o mundo árabe. Outro poeta famoso, assim, até chegou a ser traduzido alguma coisa que no Ocidente é um persa do século XI, que é o Mark Khayyam, né? Que é um astrônomo também, um matemático. Um grande matemático. Esses poetas, esses caras, eles fazem parte do que se chama de uma literatura árabe clássica. São caras do século IX, século XI. E em que período seria essa literatura árabe que você chama de clássica? Que, aliás, é até o seu tema de estudo. Então, é uma pergunta interessante, porque também é um daqueles critérios que, como o próprio termo árabe, ou Oriente Médio, varia muito da pessoa que está falando, né? Mas esse poeta, Abu Nuwas, ele é uma das figuras hoje bem reconhecidas, principalmente comunidade internacional, porque é um poeta que tem umas características muito próprias, assim. Ele, como eu falei, ele é conhecido como o poeta libertino, né? Um poeta da obscenidade, do vinho, um poeta de peripécias estranhas das Mil e Uma Noites. Ele faz parte das Mil e Uma Noites, né? Ele é, inclusive, incluído às Mil e Uma Noites, porque ele foi contemporâneo de um califa
que foi também incluído às Mil e Uma Noites e se tornou uma espécie de figura heróica chamada Harun al-Rashid. O Harun al-Rashid, ele teve inclusive correspondência com o Carlos Magno, né, que, se não me engano, o Império Carolíngio e os Abássidas, eles tinham algumas relações assim diplomáticas, teve histórias interessantes sobre isso. Mas esse poeta, ele talvez hoje, ele é considerado sim parte do que eu chamo de literatura árabe clássica. Na sua época, é mais controverso, porque ele está incluído nesse contexto que parece muito moderno, parece muito alheio, ali, muito tabu, mas que, na verdade, não é tanto. Eu tenho, inclusive, um colega da pós-graduação que estuda Abu Nuwas, ele estuda especificamente esse poeta. E é impressionante como o impacto que essa figura teve foi relevante para várias outras figuras dentro da literatura árabe que acabaram incorporando essa prática de escrever poemas libertinos, ou de vinho, ou de alguma coisa assim, porque tiveram contato com esse autor. O Omar Khayyam, como você falou, ele não é um autor árabe, né? Mas ele é persa, né? Ele é um autor persa, né? Mas se não me engano, é um autor islâmico, né? Então, está dentro desse outro contexto que não é da literatura árabe, mas sim da literatura persa. Assim como está o Rumi, que também não é um árabe de nascimento, mas compôs a sua poesia sufi, misturando com o outro assunto, e é o fundador da vertente que eu mencionei, a vertente mevlana. Então, ele tem também esse tipo de contribuição que hoje se reconhece muito como parte do cânone da poesia sufi, e que naquele momento estava indo em formação e que está ali também sendo produzida com a língua árabe. Quando a gente fala em literatura clássica, aí tem algumas outras obras que talvez a gente tenha conhecimento, mas que vão ficando um pouco mais difíceis de reconhecer a partir da grande luz que emana das Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites são a grande obra que a gente pode enquadrar dentro do que eu estou chamando de literatura árabe clássica, porque é essa grande obra universal, né? Ficou famosa mais do que qualquer uma das outras. Mas quando a gente pega outras figuras, como, por exemplo, um cara chamado Abdallah ibn al-Muqaffa, que é um escriba dos séculos... ele serviu a transição do califado omíada para o califado abássida, então ele está no século VIII, e ele compunha tratados sobre decoro cortesão, por exemplo. Esses tratados de decoro cortesão eram muito importantes para membros dali da corte para agradar aos governantes, né, para poder se portar de acordo dentro da corte. E ele, como escriba, como uma espécie de conselheiro ali real, ele escreveu obras sobre isso, sobre como você ter uma boa postura diante dos membros dos poderes, né, como os sultões, os reis e etc. E esse tipo de decoro, ele se chama em árabe adab. Adab é mais ou menos o que a gente pode entender como protocolo, decoro, uma etiqueta, por exemplo. Esses temas, eles se desenvolveram ao longo da história árabe de tal forma que hoje, o termo que a gente usa para se referir à literatura em árabe é o termo adab. Então, a gente chama de adab, literatura, hoje, contemporaneamente. Na verdade, esse conceito que ao longo da história árabe teve muito associada a uma espécie de instrução para com os poderosos, teve muito associada posteriormente a uma espécie de fazer de conhecimento mundano, humanístico, talvez a gente pode até dizer nesse sentido humanístico mesmo, como a gente fala em humanismo dentro da Europa, e teve também essa acepção estética, da eloquência, por exemplo. Então, dentro da produção da literatura árabe clássica, a maneira retórica de se expressar é muito valorizada. Você tem que, de alguma forma, saber dominar o idioma na sua forma mais clássica, na sua forma mais elegante, para transmitir um conteúdo que tenha validade. Então, é uma junção desses dois níveis de leitura. Você tem um conhecimento que é útil, acima de tudo, para os membros da corte, e você tem uma necessidade de se expressar retoricamente de uma maneira prestigiosa. Daí, a gente pode dizer que tem uma espécie de embrião do que a gente vai chamar de literatura árabe clássica. Esse cara, Abdallah ibn al-Muqaffa, por coincidência ou não, foi um dos adaptadores de uma das grandes obras também que alçaram uma fama universal, que se chama Khalil e Dimna. Khalil e Dimna é um fabulário político
do século VIII, que é da época dele, mas que, na verdade, é uma adaptação de uma obra indiana, do século I. É uma obra que contém fábulas, então narrativas ficcionais, que, como vocês comentaram anteriormente, tem a finalidade de exemplificar casos de condutas dos membros da corte. Então, você tem ali uma história que tem o macaco e o carpinteiro, por exemplo, uma das primeiras histórias do Panchatantra, que é essa obra indiana. Ela conta uma determinada moral que te leva a pensar, bom, o macaco ele foi ousado, se meteu onde não devia, e na história ele perde digamos assim, as partes baixas, né? É o desfecho da história. Isso gera uma moral. Essa moral, no final das contas, o macaco se meteu onde não devia. A primeira história que é contada no Kali-Vidina segue essa mesma direção. São essas histórias que mantêm uma espécie de finalidade de instruir, né, através do recurso que hoje a gente reconhece como literário por excelência, que é a fábula. E essa fábula não é só um veículo de expressão, de divertimento, mas é um veículo didático. Então, nesse sentido que eu falo de literatura árabe clássica, dessa literatura que está associada à gênese da própria literatura no contexto árabe, que é essa noção de você se expressar retoricamente, discursivamente, dentro de uma modalidade elegante, de prestígio, mas que tem um conteúdo que, ao mesmo tempo, entretém e instrui. Então, esse é o contexto que eu estou falando. As obras que eu pesquiso mais especificamente dentro desse universo estão muito frequentemente associadas à geografia, que no período da Idade Média, como vocês provavelmente sabem, é muito permeado por ficção, entre aspas, né? Então tem seres imaginários e mapas com monstros marítimos e etc. No mundo árabe isso acontece também. Então, no nível literário, é uma espécie de fusão entre a realidade e a ficção, não se diferencia essas duas coisas. E eu trabalho muito, no final das contas, com os relatos de viagem também por causa disso, porque eles têm essa espécie de teor associado a uma manifestação do discurso que cumpre uma finalidade informativa. Então, eu vou escrever bonito, mas eu quero, no final das contas, ensinar alguma coisa. Exatamente. Então, em última instância, o começo dessa motivação é ensinar os membros da corte a se portarem diante do rei, né? Como não falar bobagem para o rei querer cortar sua cabeça, né? Esse tipo de coisa mesmo. Como você não vai tropeçar ali nas palavras e ofender alguém e ainda assim manter uma espécie de credibilidade, respeito, de você impor a sua presença como uma pessoa inteligente, eloquente. Então, conciliar essas habilidades. Posteriormente, essa noção de que o nível retórico da expressão tem que ser valorizado se aplica a praticamente todos os outros ramos de conhecimento, seja de conhecimentos mais humanos, como eu falei, da geografia, da história, os próprios textos religiosos têm alguma dimensão disso, mas normalmente as formulações são como nas outras tradições religiosas, com os textos são mais herméticos, né? São aquela coisa um pouco menos literária. Mas quando você pega essas histórias narrativas, mesmo que vão sendo coletadas, compiladas em grandes obras, e vão sendo perpetuadas por copistas e contadores de história, que era uma prática também muito difundida em mercados, em cidades de grandes polos de atração de peregrinos, né? Muitas dessas atividades são altamente propícias para contadores de histórias, que também a gente tem que manter uma questão, só para encerrar essa resposta, sempre em mente, quando a gente fala de literatura árabe clássica. Por mais que a gente esteja falando de uma sociedade que está desenvolvendo texto e escrita e livros, eles têm uma tradição muito ligada à transmissão oral da palavra. Então, a contação de histórias, a transmissão dos conteúdos por fala das pessoas que escutam é muito predominante, é muito forte. Então, esse caráter também faz com que as ideias, as histórias, elas circulem dessa maneira. E aí, no final das contas, essa situação oral acaba constituindo também parte disso que a gente chama hoje de literatura. Pedro, bem, logo no início nós citamos as traduções, né? Você mesmo falou delas, mas muito en passant, e eu acho que a gente poderia agora, que de certa forma recebemos uma aula sobre cultura árabe, língua árabe e tudo, podemos agora entender um pouco melhor da literatura árabe e do seu trabalho mais especificamente, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco do que você está fazendo,
e discorresse mais detalhadamente sobre as traduções que você fez, para que todos nós e todos que estão ouvindo conheçamos melhor estas obras aí. Beleza, aí já é aquela hora também que eu vou tentar me frear aqui para não ir muito empolgado. Mas assim, o meu trabalho eu entendo em dois níveis diferentes, mas associados. O primeiro deles é dentro da academia, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Pesquisa, conhecimento, troca assim, de conversas e interações e estudar com os amigos e com as pessoas que a gente vê que tem esses interesses também. E o outro nível é desse da tradução. Então, de eu tentar fazer traduções que, de alguma forma, apresentam esses conteúdos não só para as pessoas que estão lá interagindo comigo, mas que também estão em outra realidade qualquer. Então, eu penso assim, dentro da academia, meu trabalho está mais associado a essa corrente que eu falei. Eu sempre tive mais esse interesse histórico e historiográfico, então eu fui pesquisando esses autores, trabalho, inclusive, com um autor específico ao longo desse tempo do mestrado e agora no doutorado ainda, que é um cronista do século X, que também é conhecido como geógrafo e viajante, e que compôs uma história universal, né? O pessoal que estuda história sabe desse tipo de obra que mistura uma espécie de teor religioso, cosmológico, com narrativas de crônicas de reis, califas e tudo mais. Mas esse cara que eu pesquiso, ele tem um teor altamente literário, então daí também que eu fui explorar esse conteúdo, porque na época dele estão surgindo essas primeiras obras que depois vão ficar conhecidas como enciclopédicas, ou como de um teor mais cultural do que institucional. Então ele é um autor muito interessado também em anedotas, muito interessado em exemplos divertidos, em momentos de expressão discursiva descontraídos, por exemplo. Não só ficar narrando ali a história. Então, no ano tal, nasceu o califa tal, que reinou até o ano tal. Não é esse protocolo, percebe? Não é pragmático. Tem uma descontração, então tem uma habilidade literária. Então, isso sempre me interessou muito. Como eles mesclam, nesse momento, essa habilidade literária e essa intuição de falar de um certo tema científico. No caso, a história, a geografia. No sentido da tradução, aí, como eu falei, eu comecei a atuar mais profissionalmente mesmo, em 2016, foi quando eu traduzi o primeiro livro que eu fui chamado para traduzir pela editora 34, chama O Cara Mais Esperto do Facebook, que é um livrinho curtinho de um autor sírio chamado Abu Said. Ele veio, inclusive, participar da Flip, naquela ocasião. O texto, o título é bem autoexplicativo. Na verdade, o livro é uma coletânea. Interessante o assunto, né, a modernidade, porque a gente sempre tem na cabeça que literatura árabe é coisa lá das Arábias, digamos, né? E ele vem com isso aí. Muito interessante essa parte. Mas continua aí. É que esse livro ele é um autor vivo ainda, né? Inclusive ele nem era escritor e foi convidado para publicar essas postagens do Facebook dele na forma de um livro. Então ele de fato publicava o conteúdo do livro no Facebook. Ele tinha lá o Facebook dele com as postagens divertidas e convidaram ele para fazer esse livro. E aí foi traduzido aqui no Brasil e eu fui chamado para fazer a tradução. Então foi minha primeira tradução profissional. A segunda, aí já teve mais a ver com a minha linha de pesquisa mesmo, que é um relato de viagem, que eu comentei anteriormente rapidinho, que acabou ficando com o título Viagem ao Volga, que é de um viajante do século X, chamado Ahmad ibn Fadlan, que foi um emissário de um califa, que foi enviado para o que eles chamam ali de o Reino dos Eslavos, e que foi basicamente um relato de viagens a respeito da Bulgária do Volga, né, que é essa região das margens do rio Volga, atualmente na Rússia, que tinha uma população fazia talvez uns 2 séculos. Convertido ao judaísmo. Isso são os Khazars, são os vizinhos, né, os Khazares, é uma tribo turca que se instaurou entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e que era vizinha dessa Bulgária do Volga. E a Bulgária do Volga tinha uma comunidade em ascensão do Islã. Então, o começo da viagem é justamente o rei dos eslavos mandando uma carta para o califa e falando, olha, nós queremos que você envie um emissário para a gente construir uma mesquita e um forte para nos defender do povo vizinho que nos agride aqui, que nos ameaça, que por acaso são os próprios Khazares, né, que estavam ali
propagando o judaísmo recentemente, e aí esses povos eslavos que estão ali assentados sentem ameaçados. Eles são chamados de eslavos, mas na verdade esse termo Bulgária do Volga remete a uma tribo turca também, que a gente hoje conhece como búlgaros, mas que vem também dessa origem centro-asiática. Não são eslavos, né? Não são eslavos, exatamente. Búlgaros são de origem turca. Mas os eslavos que estão ali, eles são eslavos dessa região hoje, que a gente chama de leste europeu. E o grande atrativo desse livro, talvez por isso que a gente tem algum contato com ele, é que ele faz um relato visual, um relato próprio, testemunho pessoal, do contato com os Rus. Os Rus, eles são uma população viking, uma população escandinava, que veio ali da Suécia um século antes e se estabeleceu nessa região. Então, uma cena que provavelmente, se você já assistiu ali a série Vikings, ou se você já viu um filme relacionado a Vikings, o caso famoso que é aquele 13º Guerreiro com Antônio Bandeiras, esse filme, ele é uma adaptação de um livro que é uma adaptação desse relato que eu traduzi, que é o relato de Ahmad Emin Fadlan. A cena famosa que eu falei é o funeral, a pira funerária viking, que é um relato de um árabe descrevendo um nobre que está sendo cremado em um barco à margem de um rio por uma população viking. Então, essa descrição desse relato de uma testemunha do ritual funerário viking, ela só existe nesse relato do Ahmad Emin Fadlan. Então, daí que a gente tem, por exemplo, essa figura. Se alguém já assistiu a série que eu falei, já assistiu algum filme desse tipo que eu falei, provavelmente já viu algum tipo de adaptação dessa cena, que remete a um relato histórico, que é esse relato árabe sobre vikings na Rússia atual. Então, a gente está falando de uma obra que tem um valor histórico, né? Uma obra do século X que fala sobre essas populações. O terceiro livro que eu consegui publicar foi no começo desse ano, que foi uma coletânea de contos libaneses, né? Mais especificamente de autores e autoras de Beirute, chamado Beirute Noir. Noir é o termo do cinema mesmo, que a gente fala, cinema noir. Né? Isso, desse tom mais policial, investigativo, mas que curiosamente não é a toada principal do Beirute Noir. No Beirute Noir, esses autores e autoras eles estão brincando um pouco com essa ideia de gênero noir e estão falando um pouco mais sobre a realidade deles pós as vivências da Guerra Civil Libanesa, né, que é uma guerra violentíssima aqui do passado recente do Líbano e que marcou profundamente o país até hoje. Então, os autores e autoras foram convidados por uma escritora libanesa conhecida, chamada Iman Maidan, e a Iman, ela organizou, então, esse livro com 15 contos. 10 deles são escritos em árabe, então é traduzido árabe, e os outros 5 deles são escritos em inglês e em francês. E porque o Líbano também é um país que tem uma comunidade muito... que tem um contato muito grande com as línguas inglesa e francesa, principalmente por causa dos protetorados históricos, do sistema educacional que hoje ainda ensina esse tipo de idioma. A realidade libanesa, principalmente em Beirute, é muito trilingue. Então, os contos são compostos dessas línguas diferentes. E os contos têm essa atmosfera também mais contemporânea, um pouco mais sombria, reflexiva, como é próprio do gênero noir no cinema e na literatura mais atual também. Inclusive, essa mesma série Noir, ela é fruto de uma editora americana e existem os volumes São Paulo Noir e Rio de Janeiro Noir. Eu já vi. As duas obras existem também, que por acaso são organizadas, eu acho que pelo Tony Bellotto. Então, tem também umas obras nesse sentido feitas aqui no Brasil. E a que eu consegui publicar mais recentemente, não mais recentemente, mas por último até agora, foi justamente a tradução que eu falei do único autor que é prêmio Nobel da literatura árabe, que é Naguib Mahfouz, o egípcio, que ganhou o seu prêmio no final da década de 80, e que eu traduzi recentemente o livro para a editora Carambaia, a mesma editora do Viagem ao Volga. O Beirute Noir, a editora chama Tabla, é uma editora recente, com uma proposta interessante de publicar livros da literatura árabe, então recomendo para as pessoas também procurarem. E aí esse último foi o Sussurro das Estrelas, que é essa coletânea de contos póstumos que descobriram ali nas coisas do Naguib Mahfouz, que ele deixou depois de falecido, estava na casa da filha dele, um jornalista crítico literário que está escrevendo a biografia dele,
descobriu os contos e acabou conseguindo autorização para publicar uma espécie de livro que fosse essa coletânea de contos que não tinham sido publicados até então. Então foi a última tradução que eu fiz. E tem mais uma ou outra vindo aí pelo caminho também, talvez ainda esse ano, talvez comecinho do ano que vem, tem uma outra obra que eu traduzi que é mais histórica também, então depois a gente pode... Pedro, o Ricardo quer fazer uma pergunta, mas ainda é dentro dessa, já que você falou do Naguib Mahfouz, né, que é um prêmio Nobel de Literatura de 88, ele se tornou uma celebridade, o primeiro autor árabe, acho que é o único, se eu não me engano, autor árabe a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Mas é uma pessoa que dentro da comunidade árabe ele encontra resistências, né? Até porque ele apoiou o acordo entre Israel e Egito na época do Anwar Sadat. E ele, pelo que eu me lembro, ele foi uma das personalidades que apoiou o Salman Rushdie quando teve aquele episódio dos versos satânicos, né? Quando ele sofreu uma sentença de morte dada pelo Irã, que nem foi algo que o mundo islâmico, de uma forma geral, abraçou como um todo, mas serviu muito para aumentar esse preconceito em relação ao islamismo, né? Queria que você falasse um pouco disso. E se puder falar um pouco esse caso, né? Citamos Salman Rushdie, mas nem todo mundo sabe que foi, principalmente o pessoal mais novo, né? Vamos dar uma explicação do por que citamos ele, né? Então, essa polêmica envolvendo o Naguib Mahfouz, ela teve a ver com o Salman Rushdie, porque na época da publicação dos versos satânicos, o livro ele foi muito rechaçado pelas comunidades islâmicas, principalmente as mais conservadoras e tudo mais, e o Naguib Mahfouz, mais como um escritor do que como um muçulmano, declarou ali um apoio ao Salman Rushdie, falando que isso era um problema sendo direcionado a um artista, né? Você está tratando o artista como se ele não tivesse uma liberdade de se expressar dentro da sua própria arte, por exemplo. Então, condenando a escrita do versos satânicos, na verdade você está condenando a composição artística de alguém, no caso, Salman Rushdie. Esse evento ele acabou azedando um pouco na história do Naguib Mahfouz, tanto que muita gente remete esse episódio a uma espécie de início do processo que culminou no atentado contra ele em 94, né? O próprio Naguib Mahfouz sofreu um atentado na porta de casa, ele já tinha, se não me engano, 83 anos de idade e tomou uma facada no pescoço, né? De pessoas que tinham se descontentado ali, pessoas ligadas a entidades religiosas fundamentalistas, e que tentaram puni-lo, né, demonstrar ali um rechaço a essa solidariedade que ele tinha demonstrado. Por causa dessa facada, ele teve um dano nervoso que fez com que ele perdesse a habilidade de escrever, por exemplo. A mão dele que escrevia, ele perdeu a habilidade. Tanto é que os últimos textos que ele publicou, em vida ainda, foram todos ditados à filha dele, né? Ele não tinha mais condição de escrever por si mesmo. Em relação às questões políticas, é muito complicado, porque o Mahfouz ele é uma figura muito ativa da história do Egito do século XX. Né? Ele tem toda uma questão de falar de um passado histórico, com o começo da obra dele, depois ele tem uma literatura que se torna mais realista no sentido social, engajado no termo. Depois, quando cai, de fato, a monarquia ali, e acontece a revolução com o Nasser, ele meio que se desilude, fala, então parece que a minha literatura ela não tem mais propósito, porque a sociedade egípcia que eu estava, de alguma forma, tentando mudar, mudou, então parece que agora as coisas vão melhorar. Só que aí, alguns anos depois, ele volta, né, a ativa, assim, em alto estilo, e publica praticamente o livro mais famoso da carreira dele, fora a trilogia do Cairo, que é o chamado Filhos do Nosso Bairro, que também foi um livro muito polêmico. Não foi tanto no nível quanto o Versos Satânicos do Salman Rushdie, mas foi um livro que mexia muito com aquelas convicções puramente religiosas e mais assentadas do Islã e de uma mentalidade monoteísta naquela comunidade egípcia da época. Então, ele fala de figuras que muita gente se ofendeu ali, né? Os grandes protagonistas da obra que ele coloca são praticamente alusões mais ou menos diretas
a próprio Muhammad, né, Maomé, a Jesus Cristo, e a uma entidade que ele chama de ciência, né, de conhecimento, uma coisa assim do tipo. Então, ele tem essa questão polêmica também pelo conteúdo dessa obra, fora as questões sociais, né? Aí, como você falou, Benê, aí eu acho que não tem muito o que questionar mesmo nesse sentido. O próprio Naguib Mahfouz, ele foi funcionário público ao longo da vida dele. Outro dia eu estava tendo uma conversa sobre esse livro com um grupo de colegas, e uma pessoa me perguntou justamente isso. Ela falou, nossa, mas eu vi também que Naguib Mahfouz foi funcionário do Ministério da Censura. Como funciona isso, né? Um autor de literatura que, ao mesmo tempo, está falando sobre liberdade de expressão e de criatividade artística, mas que, na hora de trabalhar, serve ao Ministério da Censura, né? Como funciona essa história? Então, tem muito a ver com essa história de você ser um escritor numa espécie de nível de atuação e, no resto da sua vida, você faz outra coisa que é meio que a sua carreira de verdade, porque você precisa subsistir, viver e tal, que Naguib Mahfouz foi um desses casos. Foi um cara que talvez só tenha virado escritor e tenha tido a possibilidade de ser escritor, tanto quanto foi, porque tinha um trabalho mais ou menos estável ali, né? Tinha um emprego governamental, então era um funcionário público, mais ou menos como um Drummond, que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma pessoa que, de fato, levou uma produção literária muito rica, porque tinha uma espécie de estabilidade econômica, estava ali trabalhando para o Estado e tal, tinha empregos mais ou menos tranquilos, né? Ô, Pedro, então, o que mais tem é escritor que é funcionário público. Funcionário público. Exato. Dostoiévski, Borges, né? Exato, mas porque também a gente talvez já tenha esquecido um pouco dessa dimensão, porque hoje tudo é muito neoliberal, né? Tudo é muito cheio dessa história de todo mundo pode tudo, mas a gente esquece que durante boa parte da história, quem escrevia era quem podia. Era quem tinha tempo e era quem tinha tempo de reflexão, acima de tudo. Né? Porque a pessoa não vai sentar e vai escrever um épico se ela não tem tempo de refletir sobre como escrever um épico, né? E às vezes, Pedro, um mecenato, né? Exato. Tem que se acercar dos poderosos que têm condição de alguma forma de financiar. Então foi aquilo que eu falei. Por que esses autores eles começam a ficar recorrentes, por exemplo, no século XX, quando o funcionalismo público começa a ser uma realidade? Porque agora isso dá a uma pessoa que antes não era talvez membro de uma elite aristocrática a possibilidade de escrever. Então, o Naguib Mahfouz, como um escritor profissional, ele é fruto também de uma certa circunstância social daquele momento. Né? Pedro, fazer uma pergunta que é o seguinte, eu sei que você está no doutorando, né? Então, nesse momento, você deve estar dividido entre produzir o doutorado, né? E sobreviver, né? Que não está fácil. Então, me conta uma coisa, além de tradução e de produção acadêmica, você tem vontade ou está trabalhando em produção própria, de escrever numa literatura árabe, tá? E se sim ou não, tem gente fazendo isso? Quer dizer, além dos próprios países de língua ou de tradição ligada ao árabe, tem fora desses países produção de uma literatura árabe, vamos chamar assim, não árabe, né? não um país árabe? Existe, né? A primeira parte da pergunta, em relação às minhas atividades, como eu comentei, o que eu mais faço no fim das contas, fora a pesquisa, é dar aula, né? Então, como a gente com certeza adora todas as vezes que alguém fala pra gente, né? Eu não só eu dou aula, mas eu também trabalho. Tá? Então, tem essa necessidade também. No meu caso, o que me permite traduzir e pesquisar é dar aula, porque é o meu trabalho que me sustenta praticamente. É dar aula de gramática no português, meus alunos de língua árabe em particular, porque a tradução também é um trabalho mais intermitente, né? As obras demandam mais tempo para a gente traduzir, terminar, revisar, editar e tudo mais. Então, o processo de editoração também é um processo que não dá para você falar todo mês eu vou conseguir entregar uma tradução que vai garantir meu aluguel. Não vou, porque só se eu traduzisse todo mês um livro de, sei lá, 200 páginas, pelo menos. O que é impossível, isso né? Seria factível. O que não é muito factível, exato. Para mim, não é muito ritmo factível de trabalho. Até porque prejudica um pouco a qualidade, né, da coisa. Você tenta acelerar muito, tradução não é o tipo de trabalho que você consegue acelerar.
porque ela tem as suas exigências próprias, tem método, né, tem aquela coisa. Então, como eu falei, eu tenho um livro já traduzido no Prelo, né, tá na editora, também vai sair pela editora Tabla, inclusive a gente está fazendo uma série de falas e eventos para falar sobre os temas relacionados a esse livro, é uma tradução que eu fiz chamada Relatos da China e da Índia, também é um livro que mistura um pouco dessas histórias de viajantes, navegantes e comerciantes e relatos de viagem mais informativo, mais experiencial. Então tem esses dois aspectos que eu mencionei, de literatura e escrita informativa, digamos assim. Então, em termos de atividade, o que eu faço mais é isso. Em relação à segunda pergunta, da produção inspirada em árabes ou feita sobre árabes, só que fora dos países árabes, o que a gente tem muito são movimentos de autores de diáspora, né? Então, você tem muitos autores e autoras que são estabelecidos em países estrangeiros, muitos deles na Europa, então na França tem muitos, na Alemanha tem muitos, na Inglaterra tem muitos, grandes autores, inclusive representantes da literatura árabe mesmo. Então, um dos grandes autores do século XX, do romance árabe, um sudanês chamado Taib Saleh, que viveu em Londres também durante muito tempo. Então, boa parte da formação dele se dá ali entre Khartoum, né, no Sudão, o Cairo, que foi para onde ele foi morar primeiro fora da sua cidade, mas ainda é um país árabe, e depois na Inglaterra. Então, ele fala muito dessa vivência, por exemplo, enquanto árabe na comunidade da Inglaterra, como é você ser visto pelos olhos orientalistas de alguém que tenta te conformar a uma certa identidade e tudo mais. Tem outros autores, tem autoras também muito importantes. Eu tenho uma colega também do doutorado, que ela pesquisa uma autora que é radicada também na Inglaterra, chamada Hanana Sheikh, que é uma autora também importante das pautas femininas, hoje em dia, fala sobre esse tipo de tema na sua literatura contemporânea. Tem um estilo de escrita que é muito parecido com o que a gente chama na literatura moderna de fluxo de consciência, uma espécie de elaboração diferente do discurso e tudo mais. Tem esses grandes autores que ficam meio que famosos universalmente, então a gente falou do Naguib Mahfouz, talvez tenha outros também egípcios, sírios, como o Zakaria Tamer, ou o Yusuf Idris, Alaa Aswani, essas pessoas que estão de dentro dos países árabes. Dentro do Brasil, a gente tem dois grandes nomes que estão muito associados à influência árabe na literatura brasileira, né? Que são o Radwan Nassar e o Milton Ratum, que são os dois autores vivos aqui do Brasil, contemporâneos nossos, que têm uma influência muito grande nas suas obras, mas que são autores brasileiros, falando sobre o Brasil, em última instância, usando elementos dessa origem árabe, né? Dessa família, dessas raízes e tudo mais. Ô Pedro, você chegou a ler em algum momento da sua vida? Nós aqui lemos, quando éramos crianças, um autor chamado Malbataan, que na verdade é brasileiro. Eu imaginei que você fosse perguntar. É que o Malbataan, ele é curioso, é um caso curioso, né? Porque ele não é árabe. Exato. Malbataan é um pseudônimo, né? É uma espécie de... Ele usou mas isso como uma espécie de... Mas tem gente que achava que ele era árabe. Exato, até porque os livros falavam muito sobre esses temas que a gente associa à história árabe, como matemática. Isso. Eu sei, eu tenho alguns livros do Malba aqui em casa. Todos eles com essa pegada um pouco mais mística. Ele que criou essa história ou ele fez como no Mil e Uma Noites? Porque no Mil e Uma Noites você falou que o cara foi buscar as histórias lá, né, e transpôs. O Malbataan, ele cria as histórias ou tem algum fundo? Eu acho que ele faz um pouco dos dois. Eu acho que ele usa um pouco esse pseudônimo para meio que criar coisas próprias dele, mas para dar esse senso de legitimidade, ele incorpora alguns elementos, como essa história dos exemplos matemáticos. O homem que calculava, né? Das coisas, dos temas mesmo que ele desenvolve, né? Então, o Malbataan, ele ficou muito famoso nisso. E é um autor que, assim, não tem nada de árabe, tem essa origem totalmente brasileira. É muito parecido nesse sentido, não em termos de assunto, porque em termos literários é totalmente diferente, mas que a gente talvez já tenha ouvido falar, que é o Gibran Khalil Gibran,
que é um autor também de origem árabe, mas erradicado nos Estados Unidos. Então, produziu muito da sua literatura em inglês, né, mas falando sobre esses temas relacionados ao árabe. Mas aí, no caso do Gibran, ele já tinha origem árabe mesmo, não era como o Maula que usou meio que essa espécie de personagem, pseudônimo, para criar esse universo dele. Ô Pedro, eu vi que você faz vários trabalhos e eu vi que tem trabalhos mais clássicos, trabalhos modernos e tal. Você é você que escolhe ou pedem para você fazer? Ou você se apaixona por algo e você faz? Como é que é isso aí? Então, via de regra, quando a gente fala de tradução para publicar mesmo editorial, mercado editorial, essas obras elas são pedidas pelas editoras. Então, o meu caso, desses livros que eu falei para vocês que já estão publicados, 3 dos 4 não tinham nada a ver com a minha pesquisa. Um deles só que tinha a ver com a minha pesquisa, mas também foi a editora que teve curiosidade de publicar o livro e acabou chegando em mim através do meu orientador. O meu orientador é o professor Mamed Jarouche, que é o tradutor das Mil e Uma Noites diretamente do árabe, aquela edição atual da Editora Globo, que é a edição traduzida não do inglês, não do francês, mas diretamente. Então, eles procuraram esse professor, e o professor falou, bom, tem um orientando que pesquisa esse tema, né? Literatura geográfica, relatos de viagem, e aí ele indicou para eu ir trabalhar com o Ibn Fadlan. Mas as 4 obras que eu tenho publicadas até hoje, elas foram recomendações da editora, que teve curiosidade pelo livro, e acabaram chegando em mim para me oferecer de eu fazer a tradução. A primeira tradução que eu posso dizer para vocês com certeza, que partiu de mim, de chegar para a editora e falar, eu gostaria de trabalhar com esse livro, pretendo traduzir ele independentemente de quando eu vá publicar, porque ele é interessante para o meu trabalho, e eu gostaria de saber se vocês têm interesse. É esse próximo que vai sair ainda no final desse ano, começo do ano que vem, o Relatos da China e da Índia. Que, de novo, é um livro que está ligado diretamente ao contexto que eu pesquiso. Então, foi uma sugestão minha. Mas as outras 4 obras que eu traduzi, que eu tenho publicadas, elas não foram sugestões minhas, e uma delas chegou a mim por causa da pesquisa. As outras 3, elas chegaram por causa dessa ideia de traduzir autores árabes. Então, o primeiro, naquela história de uma obra bem atual, bem recente, o outro como uma coletânea de contos também bem atual, contemporâneo, e o Naguib Mahfouz por ser esse grande nome, né, um autor reconhecido da literatura contemporânea árabe. Então, essas sugestões, todas elas vieram para mim das editoras. Agora, a sugestão que eu dei mesmo a primeira vez foi essa que ainda não foi publicada. Agora sim, para encerrar aqui mesmo, mas não podia deixar de faltar, porque você falou sobre as relações, vamos dizer, de certa forma, da literatura árabe com a França, né? Com a Europa de uma forma geral. Você encontra relações, conexões da literatura brasileira com sofrendo influências da literatura árabe? Até te pergunto isso porque se a gente tem tanta influência, né, dos árabes, somente na nossa cozinha, né, mesmo na música, que eu acho muito difícil não termos, mas eu não enxergo, entendeu? E é essa a questão aí. Bom, eu acho que o jeito mais fácil de perceber essa influência, primeiro nos exemplos que eu dei do Milton Ratum e do Radwan Nassar. Eles têm parentesco familiar mesmo, então aí é uma questão de uma origem tanto subjetiva, né, deles terem isso de casa, da família, quanto deles estarem dispostos a falar sobre esse tipo de tema mais aplicados à realidade brasileira. Outro caso que me vem à mente, sempre quando a gente fala de contexto da literatura brasileira, é o Jorge Amado, né, que é um autor que ele mesmo não teve origens árabes, mas que por causa da sua realidade meio que corpus da literatura dele na Bahia, tinha comunidades de árabes naquele momento. Então, mesmo, o grande Nassif, podemos esquecer, né? Exato, então nesses termos eu acho que é mais evidente a gente perceber, em termos de você constatar enquanto brasileiro
os árabes como um dos aspectos formadores dessa identidade literária que você está representando. Mais do que você encontrar um gênio ou uma lâmpada mágica, você vai encontrar um árabe que é dono de uma loja. Você vai encontrar um árabe que tem um nome característico, que tem um certo costume familiar, que tem um sotaque, que tem algum traço desse que é um pouco mais social mesmo, um pouco mais ligado à nossa percepção direta, né, dessas comunidades aqui dentro do Brasil. Então, claro, a gente tem autores e autoras que vão, de alguma forma, se apropriar desses temas para produzir uma literatura própria. Então, como é o caso do Sufi, que a gente falou, né, o sufismo é um tema que tem autores do mundo inteiro que produzem obras sobre sufismo, e não necessariamente são só muçulmanos ou árabes. São, às vezes, pessoas que têm esse interesse por práticas místicas, mais do que pelo Islã propriamente dito, ou pela cultura árabe propriamente dita. Então, como eu identifico, né, que assim, aí eu preciso fazer aquela ressalva, né, não é minha área de especialidade, então lógico que tem alguns amigos que provavelmente poderiam falar para vocês de uma série de exemplos da literatura brasileira que podem ser traçados de alguma maneira em influências árabes. Mas o que está ao meu alcance de identificar assim de pronto são, primeiro, esses autores que têm uma origem explicitamente ligada à cultura árabe familiar, Abu Nassar, Milton Ratum. E outras situações, como a gente vê o caso do Malba que vocês falaram, que é uma tópica literária, acaba virando uma figura que não depende tanto desse parentesco. E em termos mais sociais, sociológicos, o caso do Jorge Amado, como eu falei, o Nassif é um exemplo talvez caricato, mas muito significativo, de muito impacto na vida da maioria das pessoas que tem contato, por exemplo, com essa representação árabe através da literatura brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que dá para a gente dar esses exemplos, pelo menos eles me parecem... Mas é muito legal aí do que você falou, né? Eu comecei a identificar, principalmente em novelas, né, que tem muito... se a gente está nas novelas, aí não dá para não falar do Clone, né? O Clone foi um fenômeno recente que provavelmente teve mais expressão em termos de cultura árabe islâmica para a população brasileira, sem sombra de dúvidas. Não só porque, né, foi uma novela que... Bom, uma coincidência interessante, né? Pelo menos fica aí a sugestão. O Clone é, ao mesmo tempo, uma novela de uma grande emissora brasileira, de alto alcance, que tem a temática ligada a árabes e Oriente Médio e Islã, mas que aconteceu num período que era muito difícil se falar de temas islâmicos e árabes, que foi muito perto do 11 de setembro. Então teve essa ambiguidade. E ao mesmo tempo se tornou, eu não sei se é ainda, porque eu não acompanho novelas, mas que eu saiba, o Clone durante bom tempo foi a novela de maior audiência da história da Rede Globo. Então, talvez esse também seja um motivo interessante. As pessoas se interessam por esses temas que parecem diferentes, né? Parecem desses outros lugares. Talvez tenha uma motivação muito orientalista aí, como eu falei, de você achar que é exótico, místico e superficial. Talvez tenha um pouco desse peso. Mas, ao mesmo tempo, também é uma forma das pessoas terem um contato mais vivo, né, com essa realidade. E hoje, talvez, isso se dê muito mais fora da indústria cultural também, né? Se dá muito na forma dos recentes refugiados, que chegaram ao Brasil, um grande contingente, de sírios, principalmente, palestinos, iraquianos, egípcios. Então, as coisas vão ficando um pouco mais vivas, né? Elas vão sendo mais perceptíveis no nosso dia a dia e menos só nesse contexto da ficção, talvez, das obras de arte, etc. É verdade. E também, né, vai quebrando muito do preconceito que se tenta construir aí, né, principalmente contra o Islã, que eu acho que é muito importante. Agora... tem que se considerar também a importância, talvez, dessas pessoas no nível não islâmico, né, como a gente falou. O caso aqui de São Paulo e do Brasil como um todo é emblemático. Um exemplo que me veio agora à mente também é o caso da política, né? A política brasileira é cheia de sobrenomes árabes, né? Haddad, Kassab... De direita e de esquerda, né? De todo o espectro político, o famoso Maluf, né? Essas palavras são todas de origem árabe, são pessoas de origem árabe. Então, a constituição da classe política atual do Brasil também passou muito por isso. O futebol, grandes diretores de times de futebol, famosamente árabes, né? Empresários também de muita projeção. Então, por bem ou por mal, tem muitos árabes se influenciando a formação da sociedade brasileira.
desde que começaram a chegar aqui dessa maneira mais expressiva. E a literatura é talvez um dos desdobramentos dessa influência, né? Muito mais do que uma coisa à parte. Democraticamente, então, né? Mas nós estamos aqui chegando no nosso final do super bate-papo sobre a literatura árabe. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Mas não vamos embora sem antes, Pedro. Falamos bastante, mas pode ser que tenha coisas, e eu tenho certeza que tem, porque, sinceramente, ficaria mais umas 300 horas aqui, né? Bom, fica aí aberto aí para você aí, Pedro. Certo. Bom, eu queria primeiro agradecer a vocês pela conversa, pelo convite. Eu adoro falar, né? Nós aqui, como professores, sabemos como funciona esse impulso, assim, né? Uma coisa que se deixar a gente vai fazendo. Então, acaba ficando divertido, natural. E agradecer, acima de tudo, pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Porque, como eu falei lá no começo, eu acho que a gente tem uma grande dívida mesmo, em termos históricos, para com a cultura árabe, a cultura islâmica e esses legados dessas culturas, não só para eles mesmos, como para a humanidade. Então, a gente conhecer um pouco essas histórias, né, essa história específica dessa civilização, é uma forma da gente tomar mais dimensão também das coisas que nos formaram, né? Como a gente chegou onde a gente chegou hoje, que tipo de coisa que a gente pode remeter a eles e tudo mais. O que eu acho que vale a pena sempre sugerir nesses finais assim, de conversa são leituras para as pessoas que têm interesse em continuar, né? Porque se você teve esse contato agora e você ficou curioso, quer procurar mais alguma coisa, você pode ler um livro, procurar um filme, ver alguma coisa que te interesse. Então, umas sugestões que estão relacionadas mais ou menos ao que a gente já falou. Se você não conhece, mas se interessou por essa história de orientalismo, procure o livro Orientalismo, do Eduardo Said, que é importantíssimo para diferentes áreas do conhecimento. Acredito que a maioria de vocês aqui também conheça, porque é o tipo de ideia que acaba ficando muito influente, né? Como eu falei, ele vinha da corrente crítica literária, mas isso se transpôs para todas as esferas da sociologia, da antropologia, da política, das questões de representatividade que a gente fala hoje tanto no debate público. Então, importante conhecer Eduardo Said. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais essa dimensão histórica, tem uma obra importante de um historiador chamado Albert Hourani, chamada Uma História dos Povos Árabes, que aí já é uma obra de história mesmo, né, uma crônica historiográfica, da gente aprendendo um pouco sobre um pouquinho dessas coisas que eu falei. Existe tradução ao português dos poemas suspensos que eu falei, se chama Os Poemas Suspensos, uma tradução do Alberto Mussa, são esses 10 poemas pré-islâmicos. Também é interessante para conhecer um pouco dessa literatura anterior às origens islâmicas, muito ligadas às comunidades árabes dessa época. Outras obras, fora as que eu comentei, que eu mesmo traduzi, e que podem, de alguma forma, ilustrar isso para a gente, são obras recentemente traduzidas da literatura contemporânea ou dessa literatura mais expressiva do mundo árabe. Um autor que eu mencionei, Taib Saleh, que é o autor sudanês, ele tem uma grande obra, que é talvez considerado o romance árabe mais importante do século XX, está traduzido ao português, se chama Tempo de Migrar para o Norte. Muito interessante, uma literatura muito agradável, traduzida pela minha professora Safa Jubran. Fora isso, tem os clássicos que eu falei, o próprio livro das Mil e Uma Noites, traduzido pelo meu orientador, o professor Mamed Jarouche. O livro Khalil Gimna, que eu falei, o Fabulário, está traduzido por ele também. Eu tenho um professor chamado Miguel Atier Filho, que traduz obras de filosofia de origem árabe. Então, se você já ouviu falar em Ibn Sina, ou se você tem algum hospital na sua cidade chamado Hospital Avicena, é desse cara que estão falando. É um grande médico, filósofo da história islâmica, persa, mas muçulmano. Então, compôs as suas obras em árabe. Tem um livro dele traduzido chamado Livro da Alma, que é um livro importante também da história da filosofia islâmica medieval. Outros autores também traduzidos por esse professor são o Al-Farabi, que é um
um autor importante de filosofia também dessa época, um livro importante chamado A Cidade Excelente. É uma espécie de república islâmica, né, aqueles moldes platônicos mesmo, mas totalmente adaptados a esse contexto do século X. E outras obras que vão aparecendo por aí. Atualmente, como eu falei, existe a editora Tabla, que tem uma proposta de publicar autores e autoras traduzidos diretamente do árabe ou de outras línguas do Oriente Médio, como o turco, o persa e esses outros países. Traduções recentes. Um amigo meu chamado Felipe Benjamin trabalhou uma obra de um autor libanês chamado Rashid Daif e publicou recentemente pela editora Tabla um livro chamado E Quem é Mary Streep?, que fala um pouco sobre essa interação também com uma cultura mais ocidental. Tem uma outra autora também traduzida recentemente pela minha professora chamada Hoda Barakat, 2 livros também pela essa editora Tabla, que é o Correio Noturno e o recentemente publicado Arador das Águas, e outras obras que vão aparecendo ao longo desses tempos. Eu acho que, via de regra, se você tem interesse por literatura árabe, né, traduzida do árabe, produzida por árabes, essa editora é uma editora para acompanhar. Além de você poder olhar os textos que, de alguma forma, vão te refletir ideias um pouco mais específicas para o que te interessar. Então, autores sobre sufismo, ou sobre vertentes do Islã, ou sobre história, geografia, ciências, todas essas obras valem muito a pena. E acho que, acima de tudo, procurar o conhecimento. É uma máxima muçulmana, né, uma máxima islâmica, inclusive tem um dito atribuído ao profeta Muhammad, que ele fala justamente isso, né? Busque o conhecimento, nem que seja na China, nem que você tenha que ir até o outro canto do mundo, porque buscar o conhecimento é uma obrigação de todo muçulmano. Aqui para nós não necessariamente como muçulmanos, mas como pessoas afeitas ao saber. Acho que aí, parodiando o ET Bilu, busque o conhecimento. De alguma forma, procure aí aprender mais sobre esse assunto. E, novamente, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido aí proveitoso para todo mundo que nos escutou. E vamos ficando de olho nessas próximas atividades que vão surgindo aí. É isso aí. Obrigado. Se a gente estamos seguindo aí bem, buscando conhecimento aqui, foi o que nós fizemos hoje, né? Então, muito obrigado. Shukran. Todo mundo que esteve aí com a gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Bom, este foi o nosso super bate-papo hoje com Pedro Martins, falando sobre literatura árabe. Espero que você tenha gostado. Espero que você, como nós, tenha seguido aí o conselho bom que os árabes dão de buscar o conhecimento e aqui tenha encontrado. Esta foi a parte final da nossa conversa. Você pode ver aí no vídeo o link para a primeira parte e tenha certeza, muito interessante, você vai aproveitar bastante, assim como foi aqui esse final de conversa que nós tivemos. Mais uma vez, obrigado, e você sabe, você é sempre convidado aqui no nosso super bate-papo. Valeu! Super bate-papo!